para Leiane Alice Clementino de Souza, Marluce Pereira Fagundes, Kátia Fagundes, Antônio Poças, Osana Paulo dos Santos Xavier, João Miguel Lopes de Freitas, Alissa Farias Paludo Foster. Que Jesus, na sua infinita bondade, Ele sabe o que cada um necessita e, com certeza, Ele é o médico dos médicos, Ele está cuidando de cada um. Que a paz, o amor e a luz dele permaneça com todos. Nesse momento, eu passo a palavra a você, querida Glaci, para que possa fazer a leitura do nosso exórdio da noite de hoje. Seja muito bem-vinda. Então, o livro é Fonte Viva. Boa noite a todos que eu não dei, muita paz, muita luz. Sintam-se abraçados por Jesus, por Maria e por toda a espiritualidade de luz. Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E fala no item 19, apacenta. Então, tudo tenham paz. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus, está lá em João, capítulo 21, item 17. Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado, observando a humanidade, o seu imenso rebanho. Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentações, nem desesperos. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo em vez de resgatá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Ser exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo te incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Olha que lindo. Alimenta a boa parte de teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Muita paz e muita luz. Devolvo a palavra à nossa irmã Doralice. Já neste momento, pedindo que cada um que já está presente e que foi entrando, já coloca o seu copinho de água do lado para ser fluidificado e tomar no final do nosso evangelho. Nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Gilson para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso evangelho da noite de hoje. Seja bem-vindo, senhor Gilson. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje e pedir ao Pai que amanhã seja melhor do que hoje. Vamos fazer o nosso Pai Nosso aramaico. Pai, sopra o que emenda a vida, aquele que enche o mundo de luz e de som. Que a vossa luz nos ilumine e mostre o caminho sagrado. Vosso reino celestial se aproxima. Seja feita a vossa vontade em nossos atos no céu e na terra. Dai-nos sabedoria para as nossas necessidades de cada dia. Afrouxai as amarras que nos prendem e livrai-nos das culpas alheias. Não deixai-nos cair em tentações,
nos liberta do que nos afasta da verdadeira razão. De vós vem toda a força que nos se move, a música que nos glorifica e nos renova a todo tempo. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Dora. Obrigada, senhor Gilson. Nesse momento, peço mais uma vez, não esqueçam dos vossos copinhos de água para ser fluidificada. Peço para a espiritualidade superior a permissão para passar a palavra à nossa querida amiga Margot, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Obrigada a todos, boa noite a todos. E vamos para mais um Evangelho nos nossos lares, agraciando a cada um de nós, os nossos familiares, os nossos lares, os nossos animaizinhos, porque todos eles participam dessa vivência, absorvendo, como ensinava Francisco de Assis, ensinar os animais o Evangelho, a Boa Nova de Jesus. Então, eu estendo a todos eles esse Evangelho no lar. Então, vamos ao capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Hoje nós vamos falar sobre destinação da terra e a causa das misérias humanas, no item 6 e no item 7. Vamos a eles. Muitos se admiram que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o imitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Só um ponto aqui para a gente esclarecer. Às vezes a gente ouve falar de vidas em outros planetas, e aí se denominam vários nomes a esses irmãos residentes de outros orbes. E Kardec nos traz aqui que todos nós, habitantes de todos os orbes, somos humanos, porque não é o corpo que nós habitamos que é humano, é a nossa consciência, ela é humana, ela é racional. Então, às vezes a gente ouve falar, espécie tal, espécie outra, indivíduos de tal planeta, e achando que esses seres, por apresentar uma configuração diferenciada do nosso corpo, eles não são humanos. Então, a humanidade do ser é a sua consciência e não o seu corpo físico. Vamos adiante. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desse mundo? Não somos nada, né? Todos os mundos, trilhões de galáxias, todos esses seres, o que somos? Se fosse apresentar um desenho referente à humanidade da Terra,
não chegaríamos a um microponto em relação aos demais, à soma dos demais. A situação material, muito menos que uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que se espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Uma orientação, um esclarecimento profundo de Kardec para todos nós, que acredito que hoje nem tanto nós, por sermos espíritas, questionamos as vivências dos outros mundos. Nós temos a consciência de que há planetas onde habitam seres mais inocentes e outros mais evoluídos. Nós temos no nosso próprio orbe, no nosso sistema solar, que relata Dona Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, a sua ida a planetas mais evoluídos, onde lá ela encontrou seres que aqui para nós seriam seres monstruosos, e que nesses mundos mais evoluídos eles não são. Então é mais uma questão do nosso pouco conhecimento das coisas de Deus, das coisas divinas de nosso Pai. O que nos aparece feio e constrangedor, em outro orbe, ele é lindo, belo e maravilhoso. E é só uma questão de entendimento e de compreensão. Nós estamos aqui no planeta Terra, ainda no final de um período de expiações e provas, passando por essa transição, né, deixando para trás, em breve, expiações e provas e entrando no mundo de regeneração. Estamos no torvelinho dessa passagem, dessa despedida e do nosso novo futuro. E aí eu digo, será realmente o nosso novo futuro? Porque se a gente lê alguns livros em que nos trazem relatos de zonas umbralinas, nós temos no conhecimento de que muitos encarnados que estão lá, sendo eles religiosos, praticantes do cristianismo,
em uma boa parcela, se não a maior, acredito até que seja a maior, ocupados por nós espíritas. Nossos espíritos estão nas zonas umbralinas, e aqueles outros nossos irmãos que algumas vezes nós apontamos um e outro por sua pequenez, por sua falta de conhecimento, por ter um Deus tão limitado, esses não se encontram lá. Porque para nós frequentarmos, na grande maioria, depois do nosso desencarne, essas zonas infelizes? Porque nós temos mais, nós conhecemos mais, nós recebemos mais, mas somos mais cobrados e não damos. E aí a gente fica nesse jogo de desencarna, reencarna, para expiar tudo aquilo que nós deveríamos ter feito em encarnações passadas, e aí nós voltamos com a mesma mala, com o mesmo peso, para novamente expiar e passar por provas. Expiar e passar. E ele relata, deixa aqui bem claro que nosso planeta vive ainda os momentos de pessoas adoentadas ou que cometeram crimes, ou mesmo ignorantes, estão nesse mundo como se frequentassem uma escola, como se frequentassem hospitais, como se frequentassem detenções, zonas inferiores. Ele relata ali, nas regiões inferiores da terra, ou de uma cidade, de um bairro, naquela periferia, o que é que você encontra? Encontra pessoas debilitadas, pálidas, fracas. Nos hospitais nós encontramos pessoas doentes, gravemente doentes. Nos presídios, os criminosos, aqueles que cometeram crimes, estão presos para cumprir suas sentenças. E ainda mais, aqueles que são ignorantes que aqui voltaram, porque até por ter adquirido conhecimento e não ter colocado em prática, foram reprovados. E aí volta novamente a estudar a mesma matéria, volta novamente para ter o conhecimento, para colocar em prática. Quando a gente entra para a escola, nós aprendemos o beabá, nós aprendemos a ler, a escrever, a fazer conta, cálculos, milhares. E vamos a cada tempo passando de ano, passando. E quando nós encontramos empecilhos no nosso caminho, os problemas, os desafios, nós simplesmente não colocamos a nossa mente para resolvê-lo. Nós deixamos de lado, nós passamos por cima ou queremos esquecê-los. Ou mesmo praticamos ainda um delito maior de fazer uma cola. Só que a gente não está diante de um professor qualquer. As nossas vidas neste plano encarnado têm vigílias que nós esquecemos. Nós podemos enganar a um familiar, a um professor, a quem quer que seja encarnado, mas nós não enganamos a espiritualidade. Ela está vendo as nossas atitudes nessa escola, neste aprendizado que devemos adquirir e praticar. Diante das dificuldades, nós precisamos encarar os problemas e resolvê-los. Todos os problemas que existem no mundo, eles têm uma solução. Eles dão um resultado, pode ser positivo, pode ser negativo, mas eles têm um resultado. E aí entra aquela bela frase de todas as dores e dificuldades, dos problemas vivenciados, nós devemos tirar lições. São elas que nos faz evoluir. São elas que nos dão impulso para ir à próxima série. Aqui, quando chegamos,
e enfrentar este mundo como se fosse um hospital, chegamos com doenças graves, com dores infinitas, de doenças adquiridas em vidas passadas. E quais as doenças? A doença do orgulho, a doença do egoísmo, a doença da vaidade, a da ganância, a do ódio que hoje em dia, se você olhar diferenciado para alguém, já é passivo de perder a vida. Mas nós estamos no momento em que nós precisamos olhar para este mundo mais do que nunca. Não é o planeta Terra que está convulsionando. Somos nós, este mundo, o mundo eu, o mundo você, o mundo nós, que está convulsionando. Por falta de, em primeiro lugar, de Deus, de pôr em prática as leis de Deus, porque o maior analfabeto que possa existir na face da terra, ele tem dentro da sua consciência de vidas passadas, Deus. Todos nós sabemos que Deus existe. Todos nós temos o conhecimento do certo e do errado, do bom e do mal. Não existe essa possibilidade de filho de Deus nenhum não saber disso. Mas para que nós possamos curar as nossas mazelas, as nossas misérias, nós precisamos olhar para este mundo aqui. E é este mundo que nós viemos melhorar. Se for nessa questão de mundos, de casas do Pai, o nosso corpo é a casa, é uma das casas do Pai. Ele nos ofertou esse corpo para que a gente pudesse morar nele, nele viver, nele aprender, nele evoluir. É uma morada. E sabendo das nossas fraquezas, das nossas dores, das nossas deficiências e dos nossos crimes, nós devemos buscar melhorar. E aí a gente busca em Deus. Por mais ateu que a pessoa seja, ela sabe do certo e do errado. E aí entra o maravilhoso livre-arbítrio para nós tomarmos as nossas decisões. Se nós temos essa consciência, não vou falar de nós espíritas, se nós temos essa consciência espírita, a nós será muito mais cobrado. Nós recebemos mais. Então, nós também vamos ser mais cobrados. Cobrados em quê? Na nossa postura, nas nossas atitudes, na nossa fala, nos nossos pensamentos. Não pense em nenhum de nós que isso não será cobrado. Eu vou ler aqui para ver se eu separei mesmo. É um texto muito bonito que fala exatamente sobre isso, está aqui. Do livro O Espírito da Verdade, Chico Xavier e Valdo Vieira. Eu acho que eu não... Está aqui. Não, este, é este. É o capítulo 20, onde ele fala sobre contrastes. E aí embaixo tem capítulo 3 e tem 6, justamente do Evangelho. Existem contrastes exprimindo desigualdades. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana. Contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Bem que ele começa assim, do início de tudo, a nossa vontade de reencarnar. E nós sabemos o quão difícil está reencarnar. Legiões de trabalhadores se esquivam do trabalho, no entanto, sempre há multidões de desempregados.
Numerosos alunos negligenciam os estudos. Todavia, inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora desejem ardentemente. Existem contrastes, tecendo contradições. Tudo prova a presença do Criador no universo. Todavia, mentes recheadas de conhecimentos não creem na realidade divina. Todos podemos dar algo em favor do próximo, no entanto, muitos possuem em abundância e nada oferecem a alguém. Temos a apologia da paz onipresente, contudo, extensa maioria forja a guerra dentro de si mesmo. Existem contrastes gravando ensinamentos. Há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, há vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. A caridade mais culta aos homens é, no entanto, a mais conhecida por Deus. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. Então, ele fala aqui de todos os momentos apresentados no Evangelho, né? Citando o nosso planeta. Mas isso se refere ao nosso íntimo. Como é que eu estou buscando trabalhar na seara do Cristo? Eu vim para este mundo, eu tive a oportunidade de encarnar e o meu mundo interior foi todo trabalhado antes deste encarne para que eu estivesse na seara do Cristo para me melhorar do mundo passado que eu vivi. Da minha outra vida. Do mundo que deixei atrás. Neste mundo eu preciso pôr em prática. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou deixando o meu instinto selvagem de outras vidas ainda estar presente aqui. Porque eu prefiro me degladiar com o meu vizinho, com o meu familiar. Eu prefiro entrar em convulsão com outros mundos, com outras cabeças, com outros seres, para satisfazer o mal que ainda habita em mim, ao invés de eu receber essa bênção e lutar contra as misérias que eu carrego. Essa frase de Kardec, o título é maravilhoso. Porque ele diz a destinação da Terra. Qual é o destino da Terra? O destino da Terra em si é nos receber a cada momento, trabalhar. Ela se trabalha. A própria Terra elimina suas toxinas, trabalhando o céu externo, formando outras tantas coisas maravilhosas, com tudo aquilo de fogo, de labaredas que existe em seu interior. E nós? O que estamos fazendo com as labaredas que saem de nós? Estamos nos reconstruindo ou estamos usando para destruir? Então, a frase é perfeita. Destinação da Terra. A Terra está em processo de evolução. Causa das misérias humanas. Somos nós, em nossos pensamentos, que nós continuamos a alimentar o fogo que está lá e não a apagá-lo. A cada dia mais nós nos incomodamos com o irmão, com o vizinho, com o colega de trabalho. Cada dia mais nós somos intransigentes com o outro porque o outro entrou na minha frente e pegou a cadeira que eu sempre sento. Né, coleguinha? A coleguinha nem tá. Né? Eu não fico brava, mas assim,
já criou, né? Ai, isso é meu, esse lugar é meu, essa cadeira é minha, esse canto é o lugar que eu sento sempre. Se sentar no outro lugar, vai participar de tudo do mesmo jeito. Por que achar que aquilo ali só pode ser meu? Porque eu não posso pegar o que eu acho que é meu e ofertar ao meu próximo. A gente sabe que aquilo tudo é uma brincadeira, mas algumas pessoas podem achar que aquilo é uma radicalidade. E aí eu pensando, vamos dizer que aconteça com a outra pessoa, ao invés de eu achar que o outro está usando de uma radicalidade, eu mesma posso transformar. Que seja uma radicalidade que afeta, eu posso transformar no bem. Eu tenho esse poder, eu tenho essa condição de alguém vir fazer algo no meu lugar, na minha vez, no meu momento, e eu preciso ver que realmente aquilo não era a minha vez, não era o meu momento. Nós espíritas sabemos que nós não trabalhamos sozinhos, que nós não vivemos sozinhos e que tudo que está ao nosso redor é amparo para que nós possamos cada dia mais nos sustentarmos na luz e deixarmos as misérias do mundo que nós gostamos de colecionar como a vaidade. A vaidade nos dias de hoje, as pessoas não estão medindo. Não só a vaidade do corpo, mas o seu ego fere, maltrata e destrói, porque quer sempre se sobrepor sobre o outro. E a finalidade é nos irmanarmos e não degladiarmos, e não puxar o tapete do outro, a cadeira do outro. A sombra do carro do vizinho que está embaixo da minha árvore. A árvore não é minha. A sombra não é minha. Quantas confusões a gente já viu por coisas tão medíocres. Por causa do eu. E não enxergar que esse eu, dentro, esse nós, o eu, o ego, é que está fazendo com que nós caiamos. Só que nós precisamos lembrar de uma situação muito importante de todos nós. Nós estamos sendo selecionados para ficar ou para partir. E para ficar, nós precisamos deixar as malas do ego, da vaidade, do egoísmo, da ganância, do orgulho, porque senão nós não passamos na porta estreita. Ninguém vai passar na porta estreita carregando essas malas, essas bolsas, essas trouxas. E é isso que Kardec vem a nos alertar. Quais são as suas misérias? Quais são as nossas misérias? Não é a do outro. O do outro eu tenho que usar a virtude da tolerância. Ele errou, eu posso até ver, mas qual é a minha função como um irmão que estou evoluindo? É olhar para o meu irmão que errou e estar com ele naquele momento lhe dando amparo. E não terminando de pisar-lhe na cabeça. Eu não tenho que ver os defeitos de ninguém, os erros. Eu tenho que ver as virtudes. E se meu irmão não tem virtudes, eu tenho por obrigação a ajudá-lo a conhecer o que são virtudes para que ele possa sair do caminho das trevas. Então nós precisamos mais do que nunca nos socorrermos. O mundo está passando por esse atrito maior, que é a despedida do mundo de expiação e prova, para podermos entrar no mundo
momento de regeneração. E aí eu sempre deixo uma questão, e a questão é: vai pegar a passagem para partir ou vai herdar a terra como Jesus prometeu? Para herdar a terra, precisa amar. Ninguém de nós, nenhum de nós, conhece o amor. Nós não amamos. Nós gostamos, nós admiramos, nós nos envolvemos, achamos essas coisas, mas nós não amamos porque ainda não conhecemos o amor. Aquele que amou veio aqui e foi crucificado. Outros que ele nos coloca nessa escola e manda sempre professores nobres, honrados para nos ensinar. Meus irmãos esqueceram. Vai lá, Francisco. Vai lá e ensina novamente como é amar. Vai lá, Chico Xavier. Novamente ensina como é amar. Vai lá, Teresa de Calcutá. Teresa de Ávila. Vai lá, Mahatma Gandhi, e ensina esse povo a amar. Ele sempre nos envia professores para essa escola, para nos orientar, como ele envia também muitos carcereiros para nos livrar das prisões. Como envia grandes e valorosos médicos para cuidar das nossas misérias. Temos aí um mentor de nossa casa que ensinou uma das maiores lições, principalmente para nós que somos espíritas. Recusou um convite dos mais nobres que pode acontecer. O convite de Nossa Santíssima Mãe para estar ao lado dela, para trabalhar com ela. E ele pede que ela dê uma concessão a ele, dele permanecer aqui entre aqueles irmãos que ele ama. Ele sabe o que é o amor. Ele conhece o amor. E por muito nos amar, ele pede para ficarmos entre nós até que o último de nós não esteja mais doente, não esteja mais sofrendo, não esteja mais encarcerado, não esteja mais ignorante. Ele abdicou da sua evolução, não da sua evolução, mas de desfrutar o reino absoluto dos céus por cada um de nós. E com a graça de Deus, agradecendo a nosso Pai infinitamente por mais esse evangelho, eu convido a todos para fecharem seus olhos e receberem em suas casas a luz do amor de Bezerra de Menezes, a luz do amor deste ser humano, dos mais nobres que rolam todo o planeta Terra. Que essa luz e que esse amor desça para o coração de cada um de nós, para que nós possamos, por onde passarmos, ter as mesmas atitudes que ele. Sempre olhar o próximo com amor, na caridade, com piedade e misericórdia, se for merecedor. Acolhê-lo, ampará-lo e trazê-lo ao seio, em busca de poder auxiliá-lo no conhecimento, na saúde física e mental, para que ele possa andar com os pés firmes na estrada que nos conduz até Jesus. E assim eu digo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas, as nossas fraquezas e as nossas misérias, dando-nos força para nos reerguermos e firmar pé até Jesus. Não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, físicos e espirituais, pois só a vós, meu Pai, pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória para sempre. Fiquem em paz, meus irmãos. Estejam na paz do Cristo. Para vocês todos, uma boa noite e um bom domingo e uma excelente semana que vai chegar. A paz do Cristo. Eu passo para você, Dora. Gratidão. Obrigada, querida amiga. Com esta oração, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar, encontrando um irmãozinho precisando de ajuda, que seja encaminhado para um lugar adequado às suas necessidades, ou para um hospital espiritual, ou para uma colônia espiritual. E que todas as energias deletérias sejam recolhidas e transformadas em paz, em luz, em amor. Peço para a espiritualidade superior a permissão para encerrarmos o nosso evangelho dos nossos lares desta noite e até amanhã com o nosso evangelho. Paz, amor e luz a todos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a cada um de vocês. Boa noite. Boa noite. Linda evangelho. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão a cada um de vocês. Jesus. Tchau, tchau. Tchau, meu irmão. Fica com Deus, viu? Deus te abençoe, te ilumine e te guarde.